Oi, gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês um tema que eu acho que muitas das pessoas, acho que a grande maioria, na verdade, das pessoas, elas têm medo de serem quem elas realmente são, de se expressarem, de se vestirem, de se maquiarem e etc, de serem elas mesmas. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de assumir a minha deficiência física, porque eu tinha muito medo de como as pessoas iriam me tratar. Um exemplo, né, eu só saía de saia longa, então eu escondia o que eu tinha ali por baixo, porque eu usava próteses ruins, mas eu fazia o possível para esconder, a minha deficiência, porque eu não queria ser tratada com indiferença, né, e eu tinha muita dificuldade, eu inventava para as pessoas que eu tinha me machucado, e a saia longa ali não dava nem para perceber que eu não tinha as minhas 2 pernas. Então todo este medo de não ser quem eu era, parece que só aumentava a minha dor. Só aumentava a minha ansiedade, a minha angústia, porque, poxa, eu não tenho como reverter uma situação dessas, que é trazer de volta as minhas pernas, elas não vão voltar. E quando eu resolvi me soltar, gente, eu resolvi me soltar assim de uma vez por todas. Não consigo mais usar saia longa, não consigo mais usar calça jeans, tudo aquilo que é algo que vai fazer com que a minha deficiência fique escondida, aquilo já me causa um desconforto. Então, eu prefiro mil vezes usar roupas que mostrem as minhas próteses, até porque minhas próteses são lindas, né, gente? Mas voltando ao assunto, muitas pessoas elas vivem de medo de não serem quem elas são por causa da opinião dos outros. E a verdade é que a vida passa muito rápido e nós estamos aqui deixando de viver as nossas vidas enquanto os outros estão lá vivendo as suas próprias vidas. É uma coisa que eu penso, por exemplo, se você tá com uma roupa que você gostou, mas por causa do medo, da opinião do outro, você deixa de usar aquela roupa, eu acho uma grande bobagem, porque assim, aquelas pessoas vão ali ver sua roupa 5 minutos, acabou. Elas vão viver a vida delas e acabou. E você tá ali deixando de viver o seu momento, de se vestir da maneira que você quer, de ser quem você é, simplesmente por medo de como os outros vão, ver, né, a sua pessoa. E na grande maioria das vezes são pessoas desconhecidas, né? São pessoas desconhecidas que não têm sequer nada a ver com a sua vida. E você tá ali super preocupada em como pessoas que você não nem as conhecem vão pensar em como elas vão te julgar. A partir do momento que você não esteja, por exemplo, você não vai na igreja com uma blusa decotada, com uma mini saia, né? Eu acho que tudo tem um limite. Mas eu falo o seguinte, eu não vou usar vou dar um exemplo, eu não vou usar uma calça jeans mais apertada, porque fulano vai falar que meu corpo é estranho, mas às vezes você colocou aquela calça e você tá se achando maravilhosa, mas você vai deixar de usar por causa do outro. Então, assim, você simplesmente está perdendo vida. Quando nós deixamos de fazer as nossas coisas em função dos julgamentos dos outros, nós estamos perdendo vida. A vida, ela é pertencente a cada um de nós, né? Ninguém vai viver nossas vidas por nós. Então, assim, eu acho que você tem que simplesmente ser quem você é. Não falo só na questão de roupa, seja você, seja livre para ser quem você é. Eu sei que é algo muito difícil, porque eu vivi isso na pele, me escondendo, né? Escondendo a minha deficiência. Mas a partir do momento que eu me libertei, cara, eu me libertei, eu me sinto 1000 vezes mais leve. Eu não tenho medo de ser quem eu sou. Por mais que em alguns momentos, é claro que eu ainda tenho eu tenho um complexo de inferioridade. Óbvio que eu tenho. Em alguns momentos, olha. Inclusive, vou falar até fazer um vídeo em breve falando sobre complexo de inferioridade. Mas para certas coisas eu não tenho o menor complexo. E é um complexo, em alguns sentidos, que muitas pessoas têm. E eu não tenho esse complexo. Então, assim, por mais que claro que é difícil para mim ser uma pessoa com deficiência, porque eu sei o quão pesado é estar dentro de um corpo que possui uma deficiência, mas eu não abro mão de ser livre para ser quem eu quero ser. Vocês estão entendendo? Eu não vou abrir mão porque o outro vai falar isso ou aquilo. Eu quero ser eu. Entendeu? Por mais que em alguns momentos seja bem difíceis, mas ainda assim, eu não vou abrir mão de ser quem eu sou por causa dos outros. Os outros não vivem a minha história, os outros não vivem todas as minhas, não vivem os meus percalços, não sabem das minhas lutas, então por quê que eu vou simplesmente deixar de ser quem eu sou? Porque muitos podem se sentir, porque sim, tá? Muitas pessoas se sentem incomodadas com pessoas com deficiência. E é uma coisa que eu não acreditava. De verdade, mas existe isso, velho. Tipo, é inacreditável. Porque ser uma pessoa com deficiência pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu não nasci assim, eu me tornei uma pessoa com deficiência.
E isso é um fato que pode acontecer com qualquer um. E o mais estranho é que as pessoas querem achar que elas são melhores porque elas estão com todas as partes do seu corpo intacta. Porém, o seu cérebro, ele é deficiente. E igual uma moça falou que não tem prótese que resolva isso. Uma pessoa que age assim, elas falta muita humanidade também dentro dela, porque elas, na minha opinião, pessoas assim são medíocres, medíocres sim. E, enfim, gente, sejam vocês, sabe? Para de ficar focando seus pensamentos na opinião alheia, sabe? A vida é de vocês, a vida é nossa. A gente tem o direito de viver a nossa vida a partir do momento que você não está prejudicando ninguém. Vai lá e viva a sua vida. Você tem vontade de ter sua roupa diferente, usa sua roupa diferente, e daí? E daí que vão te olhar, e daí que alguém vai achar que é feia. Problema do outro, entendeu? Tem um monte de gente aí na rua que tá vestindo roupa feia. Mas, só que são roupas que, por exemplo, tá ali um pouco mais, não foge, entre aspas, de uma estética que as pessoas estão mais acostumadas. Mas se você usar uma roupa toda coloridona ali, as pessoas, ai meu Deus, tudo aquilo que foge um pouco do padrão que é visto, né, normalmente no dia a dia, vai sim chamar a atenção. Então, assim, mas que se lasque o mundo, entendeu? Viva você, seja você para viver sua vida, seus sonhos, entende? Porque a vida tá passando. Ó, para vocês terem uma ideia, né? Como todo mundo já tem essa ideia, obviamente, né? Daqui a pouco já é Natal de novo. Os anos estão passando, o tempo não perdoa. E às vezes, no momento que você resolver viver, vai ser tarde, porque às vezes você já não vai ter tanto tempo, não vai ter tanta energia, não vai ter a sua juventude também, que é um, querendo ou não, a juventude ajuda muito. A gente tem mais energia, mais ânimo e mais independente, né? Como esteja, qual seja a sua idade. Só viva. E é isso. Fica aí o recado. Por favor, não deixem de se inscrever aqui, de comentar. Eu preciso trabalhar, tá, gente? E conto com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. Compartilhem, comentem, dêem um like, se inscrevam se ainda não estão inscritos. E até o